Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 29 de outubro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, e do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. É a passagem em que Jesus fala: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra. E o que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Vamos fazer a nossa oração inicial, então. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, as verdades trazidas por Ti diretamente do nosso Pai Celestial, e que nós estejamos aptos a receber nos nossos corações, nas nossas mentes, da melhor forma, Senhor. Da forma mais pura, mais límpida, tudo o que nos será trazido na noite de hoje. E por isso, por esta oportunidade, por esta bênção, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, esse trecho do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, Kardec colocou no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo este, intitulado Estranha Moral. Há outras passagens do Novo Testamento que Kardec incluiu aqui, como, por exemplo, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Essa que nós acabamos de ler e vamos analisar hoje, não vim trazer a paz, mas a divisão, e só. Por que ele deu, Kardec, o título desse capítulo de Estranha Moral? Porque nós, cristãos, leitores da Bíblia, do Novo Testamento, logo assim lemos tudo que está escrito, todos os ensinamentos de Jesus Cristo, e dotados do princípio inteligente que todos nós somos, fica uma aparente
contradição, uma aparente antinomia, né? Um conflito. Ué, Jesus está se contradizendo? Jesus está desdizendo o que ele mesmo disse? Será que é isso mesmo? Por que Jesus está dizendo isso nesse trecho, se ele disse exatamente o contrário em outros tantos, né? Então fica, como Kardec falou, uma estranha moral. Qual é o objetivo, qual é a moral, qual é o sentido dessas palavras, dessas lições de Jesus? E por que nós escolhemos isso, esse tema, esse trecho, hoje, sábado 29 de outubro de 2022, véspera das eleições, segundo turno das eleições aqui no Brasil? Porque, infelizmente, tem acontecido uma divisão entre o povo, entre a nação, entre os cidadãos e também entre, como o próprio Cristo disse, pai e filho, mãe e filha, sogro e genro, sogra e nora, e marido e mulher. Então, nós temos visto, né, pessoas cortando relações, se distanciando por uma questão política e mundana, temporária. Isso é triste, né? Mas como nós vamos ver aqui, segundo Kardec analisa, porque todo o texto que está escrito aqui nesse capítulo 23 sobre esse item, não vim trazer a paz, mas a divisão, foi escrito por Allan Kardec, tá? Inclusive, é o único capítulo, se não estou enganado, que não tem instruções dos espíritos. Curioso, não é mesmo? Mas Kardec se dedicou exclusivamente a analisar esses trechos do Novo Testamento que parecem nos mostrar contradições nas falas do próprio Cristo, o que não é verdade, segundo nós veremos. Então, meus irmãos, é realmente importante esclarecer, né, porque muitos de nós, numa leitura rápida ou em razão da nossa pouca capacidade de compreensão das coisas espirituais, nós podemos, inclusive, sair, né, a dizer, a propagar, a espalhar que, Jesus veio trazer divisão, ele próprio disse, né? Veio trazer a paz, não, a espada. Então, nós poderemos cair em equívoco, em erro, né, em interpretação errada e sair a espalhar algo como se fosse verdade, mas que não é. Então, Kardec está aqui a nos ajudar a compreender as palavras, a lição, a moral dos ensinamentos de Jesus. Por isso, o título Estranha Moral. Então, o que diz Kardec em relação a isso? Antes, apenas para nós lembrarmos, né, e reforçarmos que não existe contradição nenhuma nessas palavras de Jesus, Isaías, lá no Antigo Testamento, meus irmãos, já havia dito, por exemplo, no capítulo 9 do seu livro, versículo 6º, capítulo 9, versículo 6º de Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Olha aí, o governo do mundo, né? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ué,
Será que Isaías também se equivocou? Será que Isaías estava em contradição com o que se concretizaria mais à frente com a vinda do Cristo e com as palavras que o Cristo proferiu? Não vim trazer a paz, mas a espada? Pois se Isaías acabou de dizer nesse versículo, será chamado, dentre outros adjetivos, príncipe da paz. E ele é o governador do nosso planeta, do orbe terreno. Então, quando nós ouvimos de pessoas com mais capacidade, com mais grandeza espiritual, com mais evolução do que nós outros, Jesus está no leme, quem governa o mundo é Deus. Nós temos que acreditar nessas palavras, meus irmãos. Nós temos que acreditar, porque os governos dos países, das nações, dos estados, primeiro, o próprio Cristo disse para Pilatos, nenhum poder terias se não te fosse dado do alto. Então, primeira coisa, todo governante que chega ao poder, seja ele no âmbito municipal, o prefeito, seja ele no âmbito estadual, o governador, seja ele no âmbito nacional, o presidente, isso aqui no Brasil, mas em todos os países, reis, imperadores, primeiros ministros, presidentes, todos chegam ao poder com a permissão de Jesus, de Deus, e tem que fazer bom uso desse poder. Só que quem governa o mundo não são esses. É Jesus, dito por Isaías. Sobre os seus ombros está o governo. E ele é o príncipe da paz. Então, aquela frase célebre, inclusive no livro intitulado O Príncipe, de Maquiavel, ou atribuída a ele, dividir para reinar, isso não é coisa de espírito elevado, de representantes, como houve durante muito tempo aqui na Terra, as teocracias, as pessoas se achavam representantes de Deus, porque estavam no poder, e isso somente quem era considerado como um representante da divindade é que poderia continuar ou ser alçado ao poder. Isso tudo são interpretações nossas. Jesus é que está no comando de tudo. E ele sim, como o próprio Isaías disse, dentre outros adjetivos, Isaías disse, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Jesus é o representante de Deus para nós outros aqui na Terra. Onipotente, onisciente, onipresente. Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Então a gente tem que se pautar por Jesus, buscar Jesus. Cristãos, até mesmo não cristãos, a Bíblia, meus irmãos, e principalmente os ensinamentos de Jesus, são um roteiro tão maravilhoso, tão certo, que até não cristãos, como por exemplo Gandhi, Mahatma Gandhi, reconheceu a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Disse ele uma vez, se todos os livros da terra se perdessem e somente o Sermão do Monte, não é nem o Novo Testamento, meus irmãos, somente o Sermão do Monte se salvasse, todos os livros estariam salvos. Mahatma Gandhi. Então, a grandeza dos ensinamentos, das lições, das palavras, das verdades trazidas a nós por Jesus Cristo, são algo que nós ainda, na maioria das vezes, não temos capacidade para compreender. Então, por exemplo, Kardec, explicando para nós outros
o que são essas palavras aparentemente contraditórias de Jesus. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura, da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra, e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo, Jesus, quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas a forma não lhe exprime com exatidão o verdadeiro sentido, apenas a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão de Jesus, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Jesus não ia falar uma coisa num momento e outra contrária em outro momento. As palavras de Jesus, todas elas, têm uma convergência, um único significado, que foi exatamente trazer a nós o reino de amor, o reino de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro mandamento. Amai ao próximo como a si mesmos. Eis o segundo. Então, disse Jesus, toda a lei e os profetas estão resumidos nestes dois mandamentos. Então, como é que ele pode dizer: vim trazer a divisão, vim trazer a espada, né? O fogo, quero que o fogo se acenda, quer dizer, confusão, né? Treva. Divisão é treva, né? Cisânia, que é um dos significados, inclusive, né? Da palavra joio, né? Divisão, cisânia, discórdia. Jesus veio trazer isso, meus irmãos? Não, pelo contrário. Ele disse: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos caluniam, pelos que vos perseguem. Então, não tem contradição. Nós é que não conseguimos entender o que Jesus quis dizer. E aí continua Kardec. Toda ideia nova, Jesus, quando surgiu, quando veio à Terra, né, em corpo de carne, trouxe uma filosofia, uma doutrina, um ensinamento novo. E Kardec está a dizer aqui: toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Interesses. Aí que começa a denotar a nossa inferioridade. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, aí nós temos que atentar também para as questões, né, que Kardec destaca aqui. A verdade, meus irmãos. Muitas teorias surgem, muitas novidades, muitas doutrinas, muitas filosofias, muitas ideologias pautadas na mentira. Na mentira. Agora, as filosofias, as doutrinas verdadeiras,
Essas geralmente costumam, porque a verdade, o que é? Senão a luz. E quando a luz se faz, as trevas se assanham, né? Então, se forem notoriamente falsas, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. É bem verdade que alguns se alarmam, sim. Mas não precisamos envidar tantos esforços para combater essas mentiras. Como diz o ditado popular, o provérbio, a mentira tem pernas curtas. E nós falamos sobre a verdade na última pregação, né? Com base no Antigo e no Novo Testamento. Quem quiser acessar, está disponível aí na nossa página Pregações Espíritas, no YouTube, no canal, né? E na nossa página no Facebook, né? A verdade no Antigo e no Novo Testamento. Então, a mentira tem pernas curtas, né? A mentira dura, né? A falsidade, né? A boca do mentiroso está lá no Antigo Testamento. Dura somente por um momento. Então, a gente não precisa se preocupar tanto. Agora, quem está do lado da mentira, quando tem jogado sobre si, né, a luz, a verdade, aí incomoda, né? Porque diante da luz as trevas se assanham, né? Então, se porém, diz Kardec, é verdadeira essa filosofia, essa doutrina, se assenta em sólida base, se lhe prevêem futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Então, quer dizer, a gente não quer mudar esse esqueminha que a gente está vivenciando, né? Esse estilo de vida, muitas vezes, né, corrupto, né, mentiroso, desvirtuado. E aí, quando vem a verdade, quando vem a luz, logo, né, todos ou muitos se opõem, né, os antagonistas, né, já pressentem que aquilo vai, né, acabar com aquela farra, né, com aquele estilo de vida, com aquela conduta imprópria, né, que vinham vivenciando, que vinham adotando. Então, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Então, quer dizer, a verdade incomoda, né? Assim, pois, a medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus. Quer dizer, a corrupção, a mentira, a hipocrisia em que os fariseus da época de Jesus viviam foi exposta, foi desmascarada por Jesus, né? Pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Imolaram-no, portanto, certos de que, quer dizer, mataram Jesus, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Olha aí, meus irmãos. A verdade prevalece. Nós podemos até tentar impedir, né, como está também no Livro dos Espíritos, né, é dado ao homem impedir ou retardar a marcha do progresso?
E aí a gente tem que entender progresso em termos espirituais. Progresso pautado na verdade. E não essa palavra que é tão usada hoje em dia e que não tem nada a ver com progresso. Pelo contrário, muitas vezes parece que a gente está regredindo, né? Então, o progresso pode ser impedido ou atravancado, né? Atrasado. Impedido não, mas pode ser atravancado. Porém, dizem os espíritos superiores, num dado momento, este ou estes que estão atravancando, atrasando, né, atrapalhando o progresso, serão arrastados pela marcha do progresso. Então, a verdade, ela se faz. Alguns podem até tentar impedi-la, né, obstruí-la, não permitir que ela venha a público, mas ela vem. Mais cedo ou mais tarde ela vem. Então é isso que Kardec está falando aqui. Tentaram matar a ideia, a lição, o ensinamento, a verdade de Jesus. Mas ela sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Ou seja, a verdade prevalece sobre a mentira. Então, por exemplo, né, num outro item ainda de Kardec, analisando essas palavras de Jesus. Em sua profunda sabedoria, Jesus, em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência, ou seja, a presciência, a onisciência. Tinha, tem e sempre terá. Do que aconteceria. Jesus já sabia o que ia acontecer após a sua vinda, após os seus ensinamentos, as suas lições, as verdades provindas de Deus e trazidas a nós por Ele. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana. Olha aí, essas coisas, dissensões, discórdias, ódio, separação, divisão, é própria, como diz Kardec, inerentes à inferioridade da natureza humana, que não pode, ou como diz Kardec, não podia, na época de Jesus, transformar-se repentinamente. Eu até falei na última pregação também. Há transformações consideráveis, né, verdadeiras, realizadas por homens, por seres humanos, né, homens, mulheres. Sim, há. Paulo de Tarso é um exemplo. O convertido da estrada de Damasco, de perseguidor dos cristãos, passou a ser o maior divulgador da doutrina de Jesus. Maria de Magdala, uma mulher que tinha 7 demônios, passou a ser, após a sua conversão, a mensageira da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro
fraco em alguns momentos, dúbio, né? Com pouca fé, tanto que era impulsivo, acreditava e desacreditava imediatamente. Quis partilhar de tudo que Jesus trouxe, mas tinha em frações de segundos dúvidas, medos. Jesus o chamou para caminhar sobre as águas. E ele foi, mas teve medo, duvidou e começou a afundar. Disse que, se fosse necessário, daria a própria vida pelo Cristo. E Jesus o advertiu: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele disse: não, Senhor. Mas aconteceu isso. Mas depois se converteu verdadeiramente e passou a ser a rocha sobre a qual Jesus edificou a sua igreja. Quem lê os Atos dos Apóstolos, está lá, a Casa do Caminho, né? Dirigida, liderada por Pedro. Que cristão, meus irmãos, que apóstolo, que discípulo. Converteu-se de verdade, né? Agora, quem de nós tem capacidade para esse tipo, esse grau, esse nível de conversão? É o que Kardec está dizendo aqui. Inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia, e eu digo, não pode, transformar-se repentinamente. Muitas vezes a gente leva encarnações, 3, 4, 10, 20, 50, 100, para nos convertermos, né? Nós não conseguimos, ao longo de milênios, muitas vezes, de séculos, nos converter. E esses grandes se converteram na mesma encarnação. Mas quem de nós tem essa condição, essa capacidade, essa força espiritual, né? Então, não podia e não pode, não podemos transformarmos-nos repentinamente. Cumpria, diz Kardec, que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dela abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Então a gente vê hoje aí, né, divisão entre cristãos, uns querendo adaptar para defender um determinado candidato ou determinadas pautas, outros dizendo outras coisas. E, infelizmente, se digladiando, se dividindo, né, por interesses puramente, meramente mundanos e passageiros. E pior, às vezes, né, um grupo defendendo e subvertendo a essência dos ensinamentos de Jesus para apoiar em coisas, segundo a ótica cristã, segundo a ótica espírita, coisas contrárias ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita. Então, é mais triste ainda, né? Então, termina aqui Kardec. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este, diz Kardec: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas. Ou seja, Jesus já sabia do que ia acontecer, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Olha aí o interesse. Não, vamos falar que Jesus quis dizer isso assim, que aí, né, o candidato tal vai ganhar.
Então a gente tem que propagar isso. Interesse. Né? Não quis compreender. Ou compreendeu, mas subverteu. O que é mais grave. Né? Os irmãos, olha Kardec dizendo, meus irmãos, os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença, ou, eu diria, da mesma ideologia política. É o que nós estamos vivenciando hoje. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante o quê? A verdade. A verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos. Palavras de Allan Kardec, meus irmãos. Ao ódio dos partidos, à fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida, que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até no seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então a gente tem, meus irmãos, a gente tem que se unir e não se afastar. Jesus disse, no final haverá um só pastor e um só rebanho. E a gente está vivenciando hoje, em pleno 2022, não somente no Brasil, no mundo inteiro, divisão, cisânia, discórdia, desunião. Kardec finaliza dizendo, essas palavras de Jesus, ou melhor, o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. E a gente tem visto abusos até no Espiritismo hoje. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Não somente alguns espíritas que têm sido ou procurado ser fiéis à doutrina, ao Evangelho de Jesus, têm sido perseguidos, como muitos cristãos hoje em dia, têm sido perseguidos. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos. Porque a luz, em vez de partir de um único foco, olha aí, a luz, a verdade, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo, e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Não é isso que a gente tem visto? Apesar
da divisão, apesar das perseguições, apesar das subversões, dos adultérios cometidos por pessoas que se dizem cristãs, por pessoas que se dizem espíritas, nós temos visto uma união dos cristãos verdadeiros, né? Dos que estão defendendo a verdade do Evangelho, dos que estão defendendo a verdade do Espiritismo. Está havendo uma união dessas pessoas, uma convergência. E é exatamente isso que Kardec está dizendo aqui. E rompe de todos os pontos a luz, todos os pontos do globo, e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria e está a provocar, digo eu, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, como tem dado, as lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem. Veja só, né? Se Jesus vinha semear a desordem e a confusão, diz Kardec. O mal viria dos homens e não dele, Jesus, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, maravilhosa, né, a explanação de Kardec. E aí, dois textos que nós temos que, nesse momento, ler, que estão no livro Conduta Espírita, de André Luiz, psicografado por por Valdo Vieira. Um é Conduta Espírita, capítulo 10, Conduta Espírita nos embates políticos. Conduta espírita nos embates políticos. Qual é a conduta de cada um de nós que é ou que se diz espírita nos embates políticos? Diz André Luiz: situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os interesses para com o Senhor. Só o espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enlear-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto. Repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretextem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Então, se algum candidato está prometendo, né, está se comprometendo a fazer ou deixar de fazer isso em relação a uma determinada religião, né, a um determinado segmento do cristianismo e tal, isso caracteriza o quê? Alguma vantagem, né, algum prestígio em troca de votos. André Luiz está a dizer, né, repelir acordos políticos.
O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal, sobre quem a sua palavra ou cooperação possam exercer alguma influência. É o dirigente, o palestrante, muitas vezes, que chega assim, ó, se você votar em fulano, eu boto você na diretoria aqui da nossa instituição. Se você votar em Beltrano, eu coloco você como dirigente lá da campanha do quilo. Se você votar... Então, começa a prometer alguma coisa, né? Comerciar o voto ao companheiro de ideal, sobre quem a palavra do pregador, do palestrante, do dirigente, do presidente da casa exerça alguma influência. E aí André Luiz fala, a fé nunca será produto para mercado humano. Por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim, ou seja, por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos. A pessoa está no cargo de prefeito, de governador, de presidente, e as pessoas estão a condenar. André Luiz diz, por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, orar, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. E infelizmente a gente chegou a ver, em dados momentos, pessoas se dizendo cristãs, dizendo, não devemos orar pelo fulano de tal. Que coisa triste, meus irmãos. Não devemos orar. Jesus disse, orai pelos que vos caluniam e vos perseguem, ou amai os vossos inimigos. Mesmo que nós consideremos que A, B, C, fulano, Beltrano, são nossos inimigos, nossos adversários, porque têm ideais diferentes dos nossos, qual é o dever do cristão? Qual é a conduta espírita perante essa situação? Orar. E não é orar para demovê-lo do cargo, não. Para que ele morra, né? Para que ele seja retirado. E nada disso. É orar, diz André Luiz, para que ele desincumba satisfatoriamente os compromissos assumidos. Esse é o dever, essa é a conduta do espírita. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias. Não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. Quer dizer, o principal da casa espírita, do canal espírita, é evangelizar, trazer a palavra de Jesus Cristo. E não ficar falando para votar em Beltrano, para não votar em Ciclano. Então, cada um tem sua consciência, seu livre-arbítrio. Agora, nós vamos responder pelas consequências, né, pelos efeitos dos nossos atos, das nossas escolhas, principalmente se ostentamos o título de cristãos, de espíritas, né? Então, impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando, não se esquecendo, que o serviço de evangelização é tarefa essencial, quer dizer, é o mais importante. A rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. E também, do mesmo livro Conduta Espírita, capítulo 31. Esse que nós lemos, né, perante Conduta Espírita nos embates políticos, é o capítulo 10. Agora o capítulo 31, perante a pátria. Ser útil
e reconhecido à nação que o afaga por filho, cumprindo rigorosamente os deveres que lhe tocam na vida de cidadão. Somos devedores insolventes do berço que nos acolhe. No desdobramento das tarefas doutrinárias e salvaguardando os patrimônios morais da doutrina, somente recorrer aos tribunais humanos em casos prementes e especialíssimos. Prestigiando, embora a justiça do mundo, não podemos esquecer a incorruptibilidade da justiça divina. Situar sempre os privilégios individuais aquém, ou seja, abaixo, em menor escala, do que as reivindicações coletivas. Situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas, em todos os setores. Então, pensar menos em cada um de nós. Eu vou ver o que é melhor para mim. Eu vou votar no candidato que vai ser melhor para mim ou para o meu país, para o meu povo, do qual eu faço parte, para a minha nação, né? Para a maioria das pessoas. Erguer-se, ou melhor, ergue-se a felicidade imperecível de todos do pedestal da renúncia de cada um. Cooperar com os poderes constituídos e as organizações oficiais, empenhando-se desinteressadamente na melhoria das condições da máquina governamental, no âmbito dos próprios recursos. Um ato simples de ajuda pessoal fala mais alto do que toda crítica. O que adianta a gente ficar criticando e não fazer nada para melhorar a situação? Ou para ajudar a própria instituição, o próprio órgão, o próprio governante. É isso que André Luiz está falando aqui. Quando chamado a depor nos tribunais terrestres de julgamento, pautar-se em harmonia com os princípios evangélicos, compreendendo, porém, que os irmãos incursos em teor elevado de delinquência necessitam, muitas vezes, de justa segregação. Olha aí, meus irmãos, André Luiz, hein? Não sou eu, não é fulano, não é Beltrano, não é o político, não é o defensor ou o eleitor de tal político que está dizendo, é André Luiz. Quando chamado a depor nos tribunais terrestres de julgamento, pautar-se em harmonia com os princípios evangélicos, compreendendo, porém, que os irmãos incursos em teor elevado de delinquência, traduzindo, os criminosos, necessitam muitas vezes de justa segregação, encarceramento, para tratamento moral. Tanto quanto, diz André Luiz, os enfermos graves requisitam hospitalização para o devido tratamento. Diante das leis divinas, somos juízes de nós mesmos. Nunca adiar o cumprimento de obrigações para com o Estado, referendando os elevados princípios que ele esposa, buscando a quitação com o serviço militar, mesmo quando chamado a integrar as forças ativas da guerra, ou seja, forças armadas, né, militarismo, exército. Isso é um dever do cidadão, do ser humano, para com a pátria, inclusive em tempos de guerra. André Luiz que está dizendo isso aqui. Então, quer dizer, a importância das Forças Armadas, né? Inclusive um livro, né, que foi publicado com algumas mensagens inéditas que não eram conhecidas, senão de algumas poucas pessoas, em especial da família Joviano, e que estavam guardadas com Dona Wanda, livro este intitulado Militares no Além, deve ser lido por todos nós espíritas, para nós compreendermos a importância
desse setor, né, do qual algumas pessoas fazem parte, né, desse conjunto, né, de pessoas, dessa ordem, que são os militares, né, as Forças Armadas. Então, militares no além. Nunca adiar o cumprimento de obrigações para com o Estado, referendando os elevados princípios que ele esposa, buscando a quitação com o serviço militar, mesmo quando chamado a integrar as forças ativas da guerra. Os percalços da vida surgem para cada espírito segundo as exigências dos próprios débitos. Expressar o patriotismo, acima de tudo, em serviço desinteressado e constante ao povo e ao solo em que nasceu. André Luiz, meus irmãos. Expressar o patriotismo acima de tudo, em serviço desinteressado e constante ao povo e ao solo em que nasceu. A pátria é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio de mãe. Substancializar a contribuição pessoal ao Estado por meio da execução rigorosa das obrigações que lhe cabem na esfera comum. O genuíno amor à pátria, longe de ser demagogia, é serviço proveitoso e incessante. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 25. Então, meus irmãos, diante de todas essas lições que nós recebemos hoje, nós que nos dizemos cristãos, espíritas, possamos dizer a mesma frase que Célia Lúcio disse quando saiu da casa de seu próprio pai, de sua própria mãe. E a serva que havia participado de toda mentira, embora arrependida, mas já tendo cometido os atos que culminaram com a expulsão de Célia de sua casa, preocupada com como seria dali para frente, com quem ela ficaria, e ela respondeu: eu ficarei com Jesus. Que nós cristãos, que nós espíritas, que nós brasileiros possamos dizer: eu ficarei com Jesus, porque o governante do mundo, nele incluído o Brasil, é o próprio Cristo, né? Então, que a nossa terra, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, possa cumprir a sua missão, como está no livro, né, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E que nós sejamos ajudadores e não contrários, né? Pessoas que vão atrapalhar, atrasar a marcha do progresso e o cumprimento da destinação do Brasil, que é coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, que nós possamos refletir em paz, convergindo como cristãos e querendo melhor para o nosso povo, a nossa nação, o nosso país. Então, que Jesus nos abençoe, que nós estejamos em paz e que amanhã possamos fazer a melhor escolha diante de todos os ensinamentos que temos recebido. Paz para todos. Que Jesus nos abençoe e que Deus permita que nós encerremos a nossa pregação de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos, um ótimo final de sábado, um domingo de paz, uma semana de realizações.